Galera, Daimon ataca Sarada e Boruto com Kajin Koji discutem sobre o Momoshiki, além do Shinjus e do Shikamaru prestes a perder o posto de Hokage. Sério, tem muita coisa rolando nesse capítulo 26 de Boruto Vortex, então sem enrolação, bora! A capa do capítulo já começa com a aura pura mesmo do Momoshiki nesse estilo aqui. Cara, eu gostei bastante dessa capa. Na capa seguinte já se inicia com o Inoji, que vemos ele aqui na casa dos Uzumakis, que levou um doce pra ela. E na página também seguinte, quando o Inoji está saindo da casa da Himawari, ele vê o sapo do Kajin Koji. Mano, olha o tamanho disso, é minúsculo. E o Inoji foca no sapinho, que fala sobre os sentimentos dele pela Himawari, e vemos claramente aqui que ele gosta dela sim, o que a fandom já suspeitava. O Inoji diz que quer proteger Himawari. Bom, a tradução não é oficial, por isso que o contexto das cenas pode mudar. Mas vemos aqui o Koji falando através do sapo, queria invocar ele, e no painel seguinte vemos o moleque já no esconderijo do Boruto com Koji. E o clone de Jiraiya já fala que está do lado dele, tentando impedir a ameaça dos Shinjus. E cara, o Inoji ainda não tinha visto o Boruto. E então atrás dele, o Boruto fala que levaria de volta são e salvo. Não precisava ficar com medo. E quando o Inoji se vira e olha pro Boruto, galera, olha só a postura, farmando aura. O Kimoto faz questão de deixar o Boruto bem em todos os painéis. É tipo aquele meme de tirar a foto de alguém que está distraído e sair lindo na foto. Esse cara é o Boruto, cheio da marra. Até parece o Momoshiki no controle, fingindo ser o Boruto. Nesse meio tempo eles conversam sobre a ameaça dos Shinjus e o Koji fala pro Inojin que precisava das habilidades dele para se comunicar com o Shikamaru em uma comunicação privada. E nessa hora o Shikamaru já estava indo para a reunião com os anciões quando recebeu o contato do Koji falando com ele através da habilidade do Inojin. E cara, é muito louco isso. Porque o moleque evoluiu mesmo. Está em um esconderijo e ainda assim conseguiu conectar o Koji com o Shikamaru lá em Konoha. É uma habilidade bem útil até. Antes usava a Ino, agora não preciso mais dela. E o Inoji aprimorou muito sua técnica. E ao falar com o Shikamaru, ele disse que não queria falar com o Koji, pois já estava estressado. Algo a mais poderia deixar ele ainda mais estressado. Só que o Koji disse que era sobre o posto de Hokage dele. Ele poderia sair do comando, e isso seria ruim até pra ele. Até porque, como vimos, o Koji passa informações pro chefe da vila e consegue ali se preparar para qualquer ataque. E vemos então Shikamaru e os velhos anciões inúteis que falam sobre a situação da vila. E até mesmo critica o Shikamaru de que ele tomou decisões da missão no deserto por conta própria, e que isso não tinha só a ver com os recursos financeiros de Konoha. Ou seja, galera, é aquela parada que os shinobis ganham por cada missão, e com certeza toda missão que tem é passado pros caras por trás de tudo, que decidem as coisas, não seria só bem ali o Hokage, e tudo é anotado e decidido. E o que o Shikamaru fez? Foi do nada mandar os shinobis pra uma missão e pagar eles por isso, sem mexer com as papeladas, vamos dizer assim, sem sequer dar satisfação para os anciões e os outros do País do Fogo. Mas o problema era, segundo o velhote aqui, da onde o Shikamaru havia tirado tais informações. Porém, o Shikamaru não quis revelar de quem ele pegou as informações, e disse que era incerto, mas que em situações desesperadoras, qualquer informação tá valendo. Nesse sentido que ele quis dizer pro ancião, que na mesma hora sacou quem era o informante e disse, que era o Boruto, fazendo uma pergunta no caso. E como eles consideram ele um criminoso, isso seria quebrar regras. Ou seja, ao invés de prender o assassino do Hokage, pegar informações com ele, e ainda abrir uma missão sem noticiar ninguém, é quebrar regras. E mano, é tipo na vida real, o presidente é só uma figura, que é uma marionete dos caras que estão por trás de tudo, mas que não precisam pôr a cara a tapa, simples assim. Shikamaru não pode decidir nada, sem falar com os outros antes. Ele é Hokage, parece que é uma figura muito grande, mas no final de tudo ele precisa sim dar satisfação pros caras por trás de tudo. E até quando o Hamaru entrou no meio da conversa e defendeu o Boruto, quando o velhote disse que o Boruto, se fosse ele informante, suas intenções seria destruir a vila de dentro pra fora. Mas quando o Hamaru disse que seria impossível fazer isso, porque o Boruto salvou sua vida no deserto. Porém, o Kajin Koji disse pro Shikamaru que era melhor manter o Konohamaru calado, pra não dar pista de que é o Boruto mesmo. Então o Shikamaru mandou ele não falar mais nada e o ancião chamou ele de imbecil. Não importa a atitude do Boruto, ele é o cara que matou o Naruto. E também deu ordem pro Sai levar o Konohamaru pra investigar, algo assim. Cara, aqui o circo pegou fogo mesmo. E apesar da tradução não ser oficial, dá pra entender bem até. Bom, aí temos a parte da conversa do Boruto com o Kajin Koji. Afinal, como vimos no capítulo anterior de Boruto to Blue Vortex, ele e o Momoshiki estavam tendo uma conversa. E a proposta do Boruto foi bastante intrigante, e o Momo até se despertou ali de curiosidade e interesse. Porém, ao começar o capítulo 26, não deu continuidade da onde tínhamos parado. Mas o Koji fala pro Boruto como foi a conversa com o Momoshiki. Ele não quis dizer muita coisa, não quer revelar nada sobre, e só diz que tudo tem um custo, e nesse sentido. E o Koji deixa claro que não gostou dele ter feito isso. O Koji começa a questionar o Boruto ainda mais, mas o moleque faz isso aqui, joga seu corpo pra trás na cadeira ali e diz que era uma perda de tempo continuar questionando sobre, pois ele tinha jogado na cara do Koji sobre o deserto e quantas mais pessoas precisavam morrer no próximo cenário. Basicamente isso que dá a entender. Por isso que eu disse que a tradução oficial é importante, e em inglês ainda.
Então o Boruto deixa de continuar a discussão e fala que podia seguir em frente, ou seja, falar com o Shikamaru. Nisso, o Koji avisa o Shikamaru sobre um novo ataque que teria em Konoha dali as 2 semanas. E finalmente, galera, agora é real. O Koji diz que o Mamushi vai atrás da Ida para devorar ela. Porém, ele vai passar cada detalhe para derrotar o Mamushi. E abaixo vemos aqui o Shikamaru, o Inoji e o Boruto sério. O Boruto, cara, tá parecendo muito ali com o Momoshiki disfarçado. Será que o Momo não aceitou o pacto e fez um acordo diferente e está fingindo ser o Boruto, enquanto o Boruto ainda observa e, tipo assim, pode ainda tomar o controle até o dia de derrotar o Jura e deixar pro Momoshiki seu corpo? O que você acha? Bom, postura de sério o Boruto já tem desde o início de Boruto Vortex. E no painel seguinte temos uma coisa muito interessante. Na verdade, o importante que eu estava esperando há tempos. A Ida questiona a Sarada e a Sumire, mas a conversa começa com ela colocando a Sarada contra a parede, perguntando sobre quando ela iria se declarar por Boruto. Mas a Sarada, meio tímida e séria, diz que não é o momento, porque o Boruto tem muita coisa pra lidar, que não seria a hora certa de pensar nisso. E ainda não gosta da resposta, responde meio rude, achando a Sarada meio chata. Lembrando que a tradução não é oficial, então pode ser que ela nem tenha essa visão sobre a Sarada ali. E então ela pergunta pra Sumire, e a Sumire responde o que a Ida queria ouvir, dizendo que ela pode se declarar a qualquer momento e que ela é imprevisível. Isso faz a Ida ficar toda intrigada com a resposta dela, porém na mesma hora, galera, a Ida muda a feição e diz que, cortando o assunto sobre amar o Boruto, ela iria perguntar mais uma vez se as duas eram imunes ao seu charme. E a Sumire lembra do Shikamaru dizendo que era para se manter no disfarce, pois o Daimon poderia matar elas duas se descobrisse. Mas a Ida responde e fala que as duas são imunes, pois jamais conseguiriam falar na frente dela que amam outra pessoa, por causa do charme dela. Perto da Ida, ninguém assim, tipo, consegue falar que ama verdadeiramente outra pessoa a não ser a Ida mesmo. Ou seja, impossível as duas ser escrava da habilidade da Ida e falar de amor na frente dela. Como já diz o ditado, né? Nada fica encoberto. E mano, nessa hora a Sarada olhou pro Daimon e o moleque tava desse jeito. O olhar dele tava focado nelas. Na mesma hora que o Daimon faz um leve movimento, a Sarada nem ativa o Sharingan. Ela ativa de uma vez mesmo o Mangekyo Sharingan. Até porque ela sabe, né? Do nível do Daimon. Tinha que começar usando seu poder ocular ao máximo. Mas ela só ativa pra poder ver o ataque do Daimon. E óbvio, pra poder se preparar para algum ataque também. Pois como podem ver aqui, o Daimon se move tão depressa que do nada tá na frente delas. E a Sumire tá olhando pra frente, pra posição onde o Daimon estava ainda. Mas já a Sarada já consegue acompanhar o movimento e ver o Daimon atrás dela, que chega e agarra seu pescoço. Porém tem um problema, que é o que eu amaria ver, e geral iria pirar se acontecesse no próximo capítulo. O Daimon agarrou o pescoço das duas e disse pra Sarada que não importava o que ela dissesse ou fizesse com seu Mangekyo Sharingan, seria inútil se ela morresse ali. Agora o que eu acho que seria insano, galera, na hora que a Sarada tipo assim ativou o Mangekyo e olhou pro Daimon, ter colocado ele ali sobre um genjutsu, até porque estamos falando de um genjutsu do Mangekyo. Ou seja, no capítulo 27 de Boruto, vemos ali o Daimon parado aqui no mesmo local e percebendo que tudo foi um genjutsu, atacar a Sarada e a Sumire. E na hora o Shikamaru entrasse em contato e falasse sobre o Mamushi que está para vir atrás da Ida, em alguns dias, interrompendo a briga e mudando o foco da Ida do Daimon para o Shinju. Porque assim, as únicas opções são Daimon só deixar de atacar elas e avisar que vai matar as duas se algo tiver estranho ali, de ver que elas são uma ameaça pra Ida, ou ele cair no genjutsu dela, até porque, mesmo com o poder atual, a Sarada seria solada pelo Daimon. Mas o que vocês acham que vai acontecer? E o que você acha que aconteceu entre o Boruto e o Momoshiki? E também comentem o que vocês já acharam desse capítulo de Boruto Vortex. Cara, minha opinião, eu achei insano. Cada página teve muito desenvolvimento em diálogo e ação. E até o próximo mês, galera. Valeu por tudo, fui!